nosso personagem de hoje é de São Simão, Goiás, mas o coração é do Mato Grosso do Sul. Menino de Angélica, filho da dona Orlanda e do seu Pascoal. De engraxate para vice-governador. E o Personalidades tem o prazer de receber José Carlos Barbosa, o Barbosinha, aqui nos estúdios. Seja muito bem-vindo, obrigado. Muito obrigado, Lívia. Uma alegria muito grande, né? E você já me emociona de início, né? Fazendo essa trajetória, né? Do menino caçula de 9 irmãos que nasceu num ranchinho, às beiras, nas barrancas do Rio Claro, num pequeno distrito chamado Itaguaçu, distrito de São Simão. Vim muito jovem para o Mato Grosso do Sul, com 11 anos de idade, para residir na linha 26, lá no município de Angélica, que ainda era distrito de Dourados, para lá terminar o meu 4º ano do ensino fundamental e depois aí para fazer o ginásio em Angélica. E, vice-governador, se o senhor permiti-lo chamá-lo de Barbosinha, claro. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo tantas vezes na rádio, né, na televisão, como secretário de Estado, como parlamentar, agora como vice-governador. E eu particularmente gosto muito da sua história e da sua trajetória, porque eu sinto que existe um propósito, né, que é feito aquele trabalho com coração. E como é que nasceu, assim, dentro dessa sua dinâmica familiar, por exemplo, aspectos de liderança na sua personalidade que você percebeu que poderia mais, né, para esse futuro? Eu acho que isso surgiu desde menino. Família muito pobre, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. E eu acho que desde quando eu aprendi a falar e a caminhar, eu já comecei a trabalhar. Eu aprendi a me comunicar com as pessoas engraxando, vendendo 10 coxinhas que a minha mãe religiosamente fazia todos os dias. Isso era fundamental para o sustento da nossa casa. E Angélica, quando lá cheguei, com 12, 13 anos de idade, Angélica se emancipou do município de Dourados. No movimento das escolas, eu exerci uma liderança. Com 12 anos, 13 anos, eu fui eleito como presidente do Centro Cívico, do Grêmio Estudantil, da escola José Fragelli, onde eu estudava em Angélica. E aí uma história muito interessante. Eu trabalhava numa sorveteria, vendia picolé na rua, ganhei uma promoção, fui trabalhar no balcão da sorveteria. E na primeira eleição de Angélica, nós tínhamos um comício na frente da sorveteria que eu trabalhava. O locutor do comício era o meu professor João Linhares, professor de português, e ele era o locutor daquele comício. E eu vi as pessoas falando e senti vontade de falar também. Eu fui no caminhão, tinha 12 anos de idade, disse: professor, eu gostaria de falar. E ele me colocou para falar. Pedi voto para aquele candidato com 12 anos, recebi um forte abraço e ele disse: se eu ganhar as eleições, você será o primeiro funcionário da Prefeitura de Angélica. O que aconteceu? Ganhou as eleições, com 13 anos eu fui trabalhar na Prefeitura e isso modificou a minha vida. E aí tem um fato muito curioso, Lívia. Primeiro dia de trabalho, olhei para aquele horizonte diferenciado daquilo que eu vivia até então e eu disse: eu vou ser prefeito dessa cidade. Tinha um cimento fresco na entrada da porta do gabinete, um anexo que o prefeito havia realizado, que era um prédio improvisado, onde é a prefeitura até hoje, e eu escrevi o ano que supostamente eu seria prefeito. Era o ano de 1977, quando iniciou a primeira gestão em Angélica, e eu escrevi Zé Carlinhos, assim eu sou conhecido em Angélica, /88. O ano que supostamente eu poderia ser prefeito. Quis o destino que eu fosse para Dourados, estudasse, me formasse em Direito e com prorrogação de mandato as eleições caíssem exatamente em 1988. Retornei para Angélica, disputei as eleições, talvez a maior zebra eleitoral daquele ano, e com 23 anos eu fui eleito prefeito da cidade de Angélica. E é interessante que
entre os irmãos, na família, você acabou adquirindo um protagonismo interessante, mas que, na minha visão, veio desde o Barbosinha Engraxate, que é ouvir as pessoas, né? Eu acredito que os nossos gestores públicos, eles têm que ter essa expertise para conseguir atender as demandas. E o senhor acha que, então, na infância ainda, você já conseguia captar as histórias, as necessidades de todo mundo? Muito, e até pela minha origem, pela minha infância, eu entendia que, de certa forma, a contribuição que eu poderia dar para poder ajudar a modificar situações e mudar a realidade, ela se daria pela política. Gostava muito de política. E na minha casa tinha fogão a lenha e ali tem aquela parte de trás do fogão. Muitas das vezes eu ficava em pé ainda, menino, lá fazendo discurso para a minha mãe. E ela batia palma, ela entusiasmava. Então, o início do gosto pela política, ela se deu ainda muito antes, né, de 1988, quando eu me elegi prefeito de Angélica. E a importância dessa Angélica. base familiar, se ter a dona Orlando, se ter o seu Pascoal aqui? Na verdade, o meu pai se separou da minha mãe, eu era muito pequeno. Então, os meus vínculos mais fortes eram com a minha mãe. Só que eles faleceram, eu era muito jovem. Eles faleceram em 1980, eu tinha 13 anos, 13, 14 anos de idade. E aí eu e minhas irmãs, nós tivemos que nos unirmos, trabalhar muito, não é? E sempre olhar para frente. Minha mãe era uma mulher muito sábia. Ela dizia para mim ainda, não é, na minha mais tenra infância, ela dizia, ó, você vai ter 3 oportunidades na sua vida para você progredir. E ela, na filosofia dela, ela dizia, olha, ela falava, você pode casar com uma mulher rica. Ela dizia para mim, mas essa chance é muito pequena, porque pobre convive no meio de pobre. Então, você possivelmente vai conhecer uma pessoa da sua origem. Você pode ganhar na loteria esportiva. Na época eram os 13 pontos da loteria esportiva, não tinha Mega Sena. E a terceira, que na verdade é a primeira, ela dizia, é estudar. Estude e você vai ser aquilo que você quiser ser. Então, ela sempre me fez acreditar que se eu pudesse ter uma oportunidade na minha vida, um sol radiante de oportunidades, ela se daria por intermédio da educação e eu sempre apostei e acreditei nisso. E como é que foi crescer sem os pais, Barbosinha? Olha, é um fato muito curioso, porque como eu era muito conhecido em Angélica, praticamente eu fui adotado por aquela comunidade. Vários pais, várias mães, a união com as minhas irmãs, aquelas que conviveram mais diretamente comigo, a minha irmã Zezé, a minha irmã Maria, que já faleceu, foi ela a responsável por nos trazer de Goiás para o então Mato Grosso, ainda não era Mato Grosso do Sul. Então, eu acho que essa convivência em uma cidade pequena, com aquelas famílias e sempre nos exemplos positivos que eu recebia, a oportunidade que eu tive de trabalhar na prefeitura, convivendo com pessoas diferenciadas e ali antevendo uma oportunidade que até então, né, vendendo picolé, engraxando, eu não tinha, isso projetou a possibilidade de acreditar que eu poderia ir além. E essa possibilidade de acreditar que fez o senhor acertar as eleições de 1988. Exatamente. E aí, Lívia, é uma coisa interessante. Eu assumi a prefeitura e eu acho que eu amadureci muito cedo, porque eu olho para o meu filho hoje com 25 anos e eu fico pensando, meu Deus, eu fui prefeito com 23. Ele é um menino. Exatamente. Então, aquilo para mim era um ato tão importante, porque eu pensava, olha, essa comunidade, essas pessoas me deram essa oportunidade de ser prefeito aos 23 anos, dos 9 vereadores, apenas um vereador me apoiando, contra, a época, o sistema governamental, contra toda a estrutura e elite política existente, eu não podia falhar. E acho que foi um trabalho muito exitoso, porque na época não tinha reeleição e eu elegi o meu sucessor. Deixando a prefeitura, eu deixei o sucessor. Então, a Angélica foi o grande vestibular que me preparou para o longo da vida, para os cargos que eu ocupei posteriormente. Depois, professor, né, eu lecionei no curso de Direito da Unigran por vários anos, sou professor concursado da UFGD, tive a oportunidade de fazer um mestrado na Universidade de Brasília,
presidente da Sanesul por mais de 7 anos, né? Promovemos a recuperação daquela empresa, secretário de Justiça e Segurança Pública, e a experiência extraordinária que eu pude vivenciar de, por 2 mandatos, estar na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, Casa do Povo, Casa da Cidadania, uma experiência extraordinária, vivendo ali junto com meus pares, né, no trabalho legislativo, tão importante que a Assembleia Legislativa realiza. Eu sempre que eu tenho oportunidade, Lívia, eu dou o testemunho do papel proeminente ocupado pela Assembleia Legislativa na recuperação do Mato Grosso do Sul. Sim. O Reinaldo teve a coragem de tomar as medidas duras que o Estado reclamava, mas encontrou na Assembleia Legislativa um grupo de parlamentares com coragem para poder tomar essas decisões que fizeram com que Mato Grosso do Sul pudesse ser hoje o Estado que nós temos. Bom, e a gente vai continuar falando da trajetória do vice-governador Barbosinha, mas eu quero abrir um parênteses antes, porque eu, enquanto jornalista, enquanto alguém que é apaixonada por política, né, porque eu trabalho no meio há muito tempo, desde recém-formada praticamente, quem puder olhar o nosso acervo da TV Alemes, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da época em que o Barbosinha integrava enquanto deputado, só observem as aulas que ele dava por lá, porque eu realmente também aprendi muito, porque eu acredito que essa questão técnica na Alemes, a gente precisa de conhecimento de profissionais preparados para analisar os projetos de lei que são importantes para a população e, ao mesmo tempo, garantir celeridade no processo de votação. E eu acredito que o seu conhecimento foi essencial ali para a Casa de Leis nesse período que o senhor passou por lá. Obrigado, Lívia. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ela seguramente é a comissão mais importante da Casa, porque ela é o filtro, o anteparo dos projetos que irão ou não ao plenário para discussão. E ali você verifica a discussão da legalidade, da constitucionalidade, da técnica legislativa. É um trabalho que não é fácil, porque às vezes o parlamentar que ocupa aquela função, ele desagrada o colega, não é? Porque na avaliação daquele parlamentar, né, muitas das vezes ele discute o mérito do projeto. Exatamente. E quando que na CCJ, às vezes chega lá projetos extraordinários, né, mas eles, do ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade, ele não pode tramitar. O trabalho bem realizado da CCJ, ele pode ensejar, inclusive, elaboração de livros, porque cada discussão de um projeto, um parecer bem elaborado, a discussão com os colegas que compõem aquela comissão, elas surgem teses importantes, né? E praticamente aí fica uma dica, porque a gente não encontra no mercado jurídico de livros obras discutindo projetos legislativos. Aí. Então, né, eu acho que é um acervo importante para que aqueles que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação possam, na elaboração de seus pareceres, quem sabe editar livros que possam auxiliar outras Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores, nesse trabalho tão importante. Enquanto profissional da área, professor de Direito, te empolgava a participar da comissão? Sem dúvida nenhuma, né? Lívia, eu aprendi muito cedo que o segredo na vida, independente do que você faça, é fazer bem feito. É você dar o seu melhor. Eu me lembro quando eu engraxava, para mim a maior satisfação era ver o sapato tendo maior brilho. Então, ali eu tinha o pano específico para passar no sapato, a melhor escova, fazia ainda um sambinho ali para que a pessoa que estava tendo o sapato engraxado pudesse, né, pagar aquele serviço com satisfação. Eu dava o meu melhor. E assim vendendo picolé, e assim trabalhando na Prefeitura de Angélica, e assim na missão de professor que eu desempenhei, não é, por mais de 10 anos, junto à Unigran, junto ao UFGD, assim foi na missão de prefeito, assim foi de secretário de segurança, e assim foi na Sanesul. Eu penso que o segredo da vida, eu digo isso muito para o meu filho, e quando eu tenho a oportunidade de conversar com os jovens, é dizer exatamente isso. Qual é o segredo da vida? É você ser feliz naquilo que você faz, independente do que você faz. E se você faz bem feito, alguém estará te observando. E as oportunidades, elas surgem exatamente desse trabalho bem feito que você realiza. Então, é uma coisa que eu levo para a vida. E eu sou feliz. Como parlamentar, extremamente feliz,
as melhores recordações. Como prefeito que fui aos 23 anos, as melhores recordações, a grande escola da minha vida passar por uma prefeitura. E hoje, como vice-governador ao lado do Rio, extraordinário governador, né? Deus me deu sempre a oportunidade de colocar pessoas extraordinárias do meu lado. E para mim, Lívia, é o maior orgulho, a maior satisfação de poder estar ao lado do Rio, ajudando a governar Mato Grosso do Sul. E coragem, né, vice-governador? Agir com coração, isso eu sinto muito forte no senhor. Exatamente, coragem e coração. Coragem, por exemplo, de aceitar, no último minuto da prorrogação, um convite para ser vice-governador. Eu já tinha a minha candidatura de deputado estadual homologada, eu já estava a caminho da convenção, quando eu fui chamado de volta, porque o vice-governador até então, que seria o candidato, ele estava inelegível e precisava de ter um vice-governador, o povo todos reunidos na convenção, e eu fui chamado, estava lá a Tereza, estava o Rido, estava o Sérgio de Paula, e aí, olha, nós precisamos de você. Aceitei o desafio. O Rido, naquele momento, tinha 6%. Eu tinha uma candidatura de deputado estadual muito bem encaminhada e tivemos a coragem, não é, exatamente por acreditar no propósito, no trabalho do Rido e na certeza de que quanto mais ele se tornasse conhecido, nós iríamos crescer no pleito eleitoral. Coragem, eu acho que isso é o ponto fundamental. E o nosso bate-papo com o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, continua no próximo bloco, que é quando a gente vai entrar com uma riqueza de detalhes muito maior nessa trajetória política dele. Eu quero saber das campanhas, eu quero saber como é que foi sair de Angélica e chegar até esse cargo de governador. Você que está nos acompanhando, não sai daí. Tributo à força, resiliência e contribuições das mulheres sul-mato-grossenses. Celebramos não apenas o Dia das Mulheres, mas também o papel crucial que desempenham na política de nosso estado. No palco da democracia, as mulheres do Mato Grosso do Sul, além de quebrarem barreiras, moldam o futuro político da nossa terra. O compromisso delas é uma inspiração para todos. A Assembleia Legislativa lança a luz sobre questões importantes que moldam o nosso Estado, impulsionando mudanças significativas que beneficiam a todos. Numa sociedade em constante evolução, a força das mulheres se revela não apenas nos feitos individuais, mas na profunda influência que exercem na formação de cidadãos. Nos bastidores, elas são arquitetas silenciosas do caráter, da empatia, da resiliência que moldam não apenas indivíduos, mas o destino de sociedades inteiras. Neste Dia das Mulheres, celebramos não apenas as conquistas, mas também reafirmamos nosso compromisso em apoiar e amplificar as vozes das mulheres em nossa política sul-mato-grossense. Programa Personalidades da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está de volta e o nosso entrevistado é José Carlos Barbosa, o Barbosinha, hoje vice-governador aqui do nosso estado. Mais uma vez, satisfação em recebê-lo. E a sua mãe, conforme você disse para a gente no bloco anterior, te incentivou aos estudos porque assim você garantiria o sucesso. E eu vi na sua biografia que, além de ter feito Direito, você também foi mestre pela UNB, que é a Universidade de Brasília. E eu gostaria de saber como é que foi conciliar, então, o trabalho na política com os estudos. O senhor que sempre trabalhou desde muito jovem, assumiu uma prefeitura também aos 23 anos. Como é que foi essa junção das duas coisas? Lívia, eu fui prefeito, elegi, como disse para você, o sucessor, permaneci um período em Angélica e em 1997 eu entendi que eu deveria continuar os meus estudos. Formado em Direito, graduado em Direito, eu senti a necessidade de aprimorar
os meus estudos e o aprendizado na área de direito. Retornei para Dourados em 1997, aí já com a minha esposa, Maristela, que é médica, né, para Dourados, e aí eu iniciei, nesse período, as aulas na Unigran, como professor, a universidade que eu estudei. E aí surgiu a oportunidade de fazer um mestrado. Não pensava mais em retornar para a política. Na minha cabeça, ela estava construído o cenário da advocacia, das aulas, né? Depois veio o concurso da UFGD, eu sou professor, ocupava a cadeira de processo penal da Universidade Federal, e aí com a eleição do André, Murilo vice-governador, isso em 2006, surgiu o convite, no início, no fim de 2006, do meu amigo André, né? Quando prefeito, o André era o meu parceiro político, a liderança política, que nós caminhávamos juntos, me convidou para assumir a Sanesul. Me apresentou um cenário de guerra de uma empresa destroçada, de uma empresa que só registrava prejuízo, e a ideia era que eu fosse para a Sanesul juntar os cacos para posteriormente vender a empresa. E aí iniciamos um grande trabalho, encontrei uma equipe extraordinária de trabalhadores da Sanesul e iniciamos um processo de reconstrução de forma que a Sanesul se tornou uma das melhores companhias de saneamento do país, um salto gigantesco na parte de saneamento, e isso me levou, inclusive, a ser presidente da Associação Brasileira. E continua uma estatal, né? Exatamente, e continua estatal, exatamente pelo resultado. A Sanesul, ela apresentou um crescimento, uma evolução tão impressionante que passou a ser uma pérola, né, uma joia do governo do Estado. E me levou a ser presidente da entidade que congrega e agrega todas as companhias estaduais e junto representava à época mais de 90% do saneamento brasileiro. Isso foi muito importante do ponto de vista nacional pelo trabalho que nós realizamos, como, por exemplo, a isenção do PIS/COFINS das empresas de saneamento, né? E também ajudou muito o Mato Grosso do Sul, porque quando chegava o presidente da ESB, chegava também o presidente da Sanesul, e isso fez com que Mato Grosso do Sul, nesse período de 7 anos e 3 meses, nós pudéssemos internalizar mais de 1 bilhão de investimentos em saneamento no Mato Grosso. Então, foi assim, uma experiência muito exitosa. E uma área estratégica também, né? Porque quando a gente fala de saneamento básico e distribuição de água, automaticamente a gente associa esses dois temas à saúde pública, né? Porque uma empresa com uma boa gestão oferece qualidade de vida às pessoas. Exatamente. Mato Grosso do Sul tem como maior riqueza, eu acredito, as suas águas. O nosso Pantanal, Rio Paraná, 2 bacias extremamente importantes, Rio Paraguai, né? E quando você fala em levar água potável com qualidade, e a empresa ela tem universalidade, e agora nós vamos ser o primeiro estado da federação a ter universalidade do serviço de coleta e tratamento de esgoto. Isso significa que, do ponto de vista de saneamento ambiental, todo aquele trabalho que nós iniciamos lá atrás, e ele tem continuidade, ele está produzindo grande eficácia, porque ele é um trabalho silencioso, que ele não aparece muito, porque essas obras, normalmente, elas ficam enterradas. Uma estação de tratamento de esgoto não é um ponto de visitação pública, normalmente, salvo aqueles que se interessam e estudam o assunto, mas elas representam vidas, porque a diminuição da mortalidade infantil e de internação de idosos por veiculação hídrica, ela depende muito dessa questão de saneamento. E a Sanesul foi um ponto de retorno, digamos assim, para caminhar lado a lado com as figuras que estavam, digamos assim, no cenário da situação política aqui do nosso estado. Esse trabalho projetado na Sanesul me levou a ser convidado para disputar as eleições de deputado estadual, né? E aí fui eleito com mais de quase 22 mil votos, né? A minha primeira eleição, eleito deputado estadual, e pela primeira vez um deputado de primeiro mandato ocupa a presidência da CCJ. Eu assumi a Assembleia Legislativa e já assumi a presidência da CCJ, né? Depois veio o convite do governador Reinaldo para que eu pudesse assumir a Secretaria de Segurança Pública, e fruto, né, dessa questão do conhecimento jurídico e da experiência em gestão. Nós vivíamos um momento muito tenso da segurança pública no Mato Grosso do Sul, foi quando nós lançamos o MS Mais Seguro, né? Naquele período, mais de 100 milhões de investimentos, e eu acho, Lívia, que a grande contribuição que
nós pudemos dar, nesse período, foi mudar a mentalidade do Estado e encarar a segurança pública. Ver segurança pública não como gasto, mas segurança pública como investimento. Então, assim, foi um trabalho muito exitoso e a gente vê esse trabalho tendo continuidade no governo Eduardo Rida e na gestão do nosso secretário, delegado Carlinhos, Antônio Carlos Videira. Agora eu quero falar pessoalmente para o Barbosinha, por exemplo. A pasta de Justiça e Segurança Pública também é super desafiadora, né? Nós estamos falando de uma população carcerária que é grande no estado, da situação envolvendo veículos da segurança pública, armamento, né? A estrutura de forma geral, de um tema que também é sensível ao estado de Mato Grosso do Sul. Como é que foi encarar esse desafio? Coragem, não é aquilo que nós falamos Sim. inicialmente. Eu penso que a segurança pública do Mato Grosso do Sul... E desculpa interrompê-lo, Sim. também é um assunto que constantemente vira alvo de críticas da mídia, por parte da população. Então, assim, é uma vitrine. Sem dúvida nenhuma, desafiadora, porque nós temos a Secretaria de Segurança Pública e Justiça, todo o sistema prisional. Eu me lembro, quando assumi a secretaria, nós vivíamos sob a crise de ameaça dentro do sistema prisional, tivemos incêndio de ônibus, né, ameaça de rebelião, e aí iniciamos um trabalho, e graças a Deus, desde aquele período, Mato Grosso do Sul é um estado complexo, mais de 1.500 quilômetros de fronteira, fronteira com o Paraguai, fronteira com a Bolívia. A gente vive em relativa tranquilidade, não é uma boa gestão. Naquele período nós tínhamos problemas muito sérios, coletes de proteção dos policiais todos vencidos, problema de armamento, problema de falta de viatura, problema de falta de combustível nas viaturas. Constantemente a gente via policiais empurrando viatura, bombeiros, não é, sem estrutura para poder atender a população, e iniciou-se aí um processo de mudança, não é, em termos de estrutura, armamentos, munições. Pela primeira vez na história, zeramos a fila de promoção ou de promoções dos policiais militares. Então, de forma que eu acredito que a reeleição do governador Reinaldo Azambuja foi muito complexa, porque naquela reeleição o presidente Bolsonaro, não é, em alta, todos os candidatos que tinham vinculação com segurança pública ou que levavam o nome delegado, capitão, sargento, major, né, foi o ano da eleição da segurança pública e o Reinaldo conseguiu ganhar as eleições de um ícone da segurança pública, que era o juiz Odilon. Sim. Exatamente pelo trabalho desenvolvido na segurança pública. Os resultados que nós tivemos no Mato Grosso do Sul não oportunizou críticas eleitorais contundentes que pudessem, né, colocar o então governador Reinaldo, né, que buscava a reeleição, numa condição que não tivesse resposta. Então, eu creio que foi um desafio muito grande, mas também muito exitoso, exatamente porque é trabalho em equipe. Ninguém realiza nada sozinho. Da mesma forma que eu encontrei um grupo extraordinário de pessoas na Sanesul, da mesma forma na segurança pública, eu digo sempre que quem veste a segurança, seja a farda, seja o distintivo, seja os policiais penais, sejam aqueles que trabalham em todas as áreas, os que cumprem as medidas socioeducativas, essas pessoas, eles são seres diferenciados, porque eles colocam a vida deles em risco para proteger a sociedade civil. Então, a segurança pública, a minha profunda admiração, o meu respeito, não é? E o enriquecedor currículo que isso me deu dessa experiência também vivida na segurança. Eu me recordo que eu estava trabalhando na rádio na época, né, na mídia externa, no hard news que a gente chama, e a tecnologia avançando muito rápido e os drones, né, as encomendas para os presos chegando de drones nos presídios, ainda ter que combater tudo isso e a valorização profissional acabando tendo um protagonismo no noticiário em relação às notícias negativas, que a gente diz assim. E nessa mesma época, o governo do Reinaldo Azambuja teve o modelo de gestão copiado pela gestão do então presidente Jair Bolsonaro, que era fazer essa justiça e segurança pública, era unir tudo isso numa única pasta e foi baseado aqui nesse modelo bem-sucedido nosso. Exatamente, eu me lembro que no debate o presidente
o então candidato, né, e depois presidente Jair Messias Bolsonaro, ele referenciou o Departamento de Operações de Fronteira do Mato Grosso do Sul como referência nacional em policiamento de fronteira. Então, isso significa que quem passa pela segurança pública do Mato Grosso do Sul são profissionais que estão preparados para atuar em qualquer unidade da federação. Mato Grosso do Sul hoje, os indicadores que o Estado ele ostenta, com um grupo pequeno, quando a gente olha o tamanho da segurança pública, a gente percebe a eficiência das nossas forças de segurança e a qualificação desses profissionais. Em algum momento dá uma insegurança, dá um certo medo por conta da projeção que um cargo de segurança pública te gerou, por exemplo? Uma coisa que eu sempre procurei cuidar na minha vida é nunca deixar que o cargo se tornasse maior do que eu. Pés no chão. E entender que quando você vai para uma estrutura, o papel daquele que está liderando é motivar essa equipe a trabalhar em conjunto. Eu acho que o diferencial do Mato Grosso do Sul é a grande sintonia que existe entre as forças. Lívia, nós temos estados da federação em que a Polícia Civil e a Polícia Militar eles não conversam. Um enxerga no outro o seu pior inimigo. Não é? Então, o diferencial do Mato Grosso do Sul é exatamente a integração que nós temos entre as nossas forças. Não tem dúvida nenhuma que quando você assume uma missão, você procura dar o seu melhor, mas você não sabe qual o resultado. Agora, uma coisa que eu aprendi muito cedo, quando você tem boa intenção, quando você agrega a equipe, quando eles percebem que a pessoa que está liderando, ela quer ajudar, ela quer auxiliar. Não é? A minha fala na segurança pública, quando eu cheguei no diálogo com o delegado-geral da Polícia Civil, com o comandante da Polícia Militar, com o comandante dos bombeiros, enfim, com toda a estrutura de segurança, disse, olha, a minha missão aqui é auxiliar. Não é? Eu não tenho nada a ensinar para vocês, muito pelo contrário, eu quero aprender. E a minha missão é facilitar o trabalho de vocês. Então, foi exatamente isso que nós fizemos e quando a gente faz isso, não tem erro, as coisas caminham bem. E por trás de todo esse cenário profissional do senhor, como é que ficou a família, os filhos, como é que era essa convivência? Porque o senhor sempre trabalhou muito, né? Sempre se dedicou. Sempre trabalhei muito, mas uma união muito grande entre os 9 irmãos. Deus, eu digo sempre que Deus sempre colocou as pessoas certas ao meu lado e toda a minha trajetória eu tenho assim N exemplos, né? Desde o meu professor lá no quinto ano, o professor João Linhares, que me oportunizou o primeiro discurso, a minha professora do primário, a minha professora na escola rural, os meus amigos, as pessoas que eles me colocam nesses cargos que eu ocupo, né? Tudo isso me deu a segurança necessária para poder exercitar esse trabalho. E eu tive o privilégio de encontrar uma companheira extraordinária, a Maristela, né? O meu filho tem 25 anos, e uma companheira que sempre me deu a estrutura e a condição necessária de saber que enquanto eu estava desempenhando essas missões, a família estava bem cuidada, o filho estava bem cuidado, parceira, companheira, devo muito a Maristela toda essa trajetória e um filho extraordinário que eu tenho, que é o José Pedro, que hoje tem 25 anos, o amor maior da minha vida, da vida da minha família, e o sentimento hoje de 9 irmãos, 7, né, e todas as vezes que nos encontramos é uma festa muito grande, porque o exemplo legado pela minha mãe, pelo meu pai, é o que nos mantém firmes, fortes e unidos até hoje. Família é a base de tudo. Deu para perceber, né, que seus pais não ficaram juntos em vida muito tempo, né, com vocês, mas o tempo foi de muita qualidade. Sem dúvida nenhuma, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu referencio o exemplo da mulher forte, valorosa, guerreira, que foi a minha mãe, e que legou para mim os maiores exemplos de honestidade. Mulher muito pobre, humilde, que trabalhou demais ao longo da vida, fazendas, cozinhando, lavando roupa, criou os 9 filhos com uma extrema dificuldade, mas era de uma honestidade extraordinária e ela nos legou esse patrimônio moral, essa força que me sustenta e por mais que às vezes as dificuldades se apresentam, porque os desafios eles são inerentes a isso, né? Mas todas as vezes que eles se apresentam a gente encara de frente,
conta com pessoas valorosas e a força da oração. Eu penso que o sentido de família e a força da oração, acreditar na existência de Deus, de um ser superior que tudo ilumina, que tudo cuida, que tudo faz, a gente trabalha muito, mas os resultados eles aparecem. Agora sim, vamos falar desse cargo de vice-governador, já que a gente citou essa questão da presença de Deus, falamos de sorte, de pessoas certas, estratégicas na hora certa nas nossas vidas, especialmente na vida do senhor. Eduardo Riedel, com perfil mais empreendedor, vindo do setor produtivo, talvez 6 pontos aí nas pesquisas por conta de que a população não conhecia tão bem, justamente por conta de um perfil mais de gestor, né, gerencial. E o senhor, de última hora, sendo colocado aí como nome para vice-governador. Eu queria que você contasse como é que foi o sentimento e como é que foi trabalhar essa campanha. Porque foi uma campanha difícil, mas hoje a gente observa o índice de rejeição praticamente nenhum, né? Assim, vocês fazendo um governo muito bonito para o resto do Brasil e também se tornando modelo. Lívia, eu tive a oportunidade de conhecer o Eduardo Riedel quando eu assumi a Assembleia Legislativa e depois, muito próximo, quando fui secretário de Justiça e Segurança Pública e o Riedel era o secretário de governo. Grande interlocutor e ali já conheci uma pessoa diferenciada. Eu tive a oportunidade de, no primeiro ano do governo do Reinaldo, numa conversa que eu tive com o Eduardo Riedel, dizer a ele, Riedel, você vai ser o governador do Mato Grosso do Sul. Nós fizemos essa conversa, ele ali desconversou e tal, mas eu olhava para o Riedel e enxergava o futuro, a continuidade do governo do Mato Grosso do Sul, do trabalho do Reinaldo. E quando eu digo que Deus coloca as pessoas certas, no momento certo, no lugar certo, ser vice não é uma tarefa fácil, porque o vice, ele de certa forma, ele ocupa um papel de expectativa. Se tiver necessidade, ele está ali. O Riedel é diferente, ele dá oportunidade para que eu possa, como vice-governador, ajudá-lo. Então, existe uma relação de absoluta confiança que surgiu na campanha. Eu assumi a região do Vale do Iviema, da Grande Dourados, a região sul-fronteira, né, e o Riedel cuidando da capital, onde se apresentavam os maiores problemas eleitorais, a região do Bolsão, a região norte do estado, e eu cuidando daquela região da Grande Dourados. Então, foi uma campanha muito interessante, porque recebemos um apoio extraordinário dos prefeitos, dos vereadores, e é exatamente isso que me motivou a acreditar que nós poderíamos ganhar as eleições. Sabia da imensa dificuldade, dos riscos que nós teríamos de eventualmente sofrer um revés, estava preparado, obviamente, porque a gente, quando entra num pleito eleitoral, você precisa se preparar psicologicamente para um revés. Sim. E eu estava preparado, se eventualmente nós tivéssemos, eu retornaria para o meu escritório de advocacia, para as aulas na Universidade Federal e continuaria a vida, né, contribuindo com a sociedade, né, dentro das minhas iniciativas da vida privada. Mas eu tinha absoluta certeza que na medida em que a campanha fosse evoluindo, que esse time que nós tínhamos, de prefeitos, de vereadores, a capacidade de interlocução do Riedel, uma pessoa realmente diferenciada. O Riedel é um homem diferenciado, muito preparado do ponto de vista de gestão, muito preparado do ponto de vista de administração, testado na iniciativa privada, testado no governo pela grande função que ele ocupou ao lado do Reinaldo Azambuja, mas humano, um homem que inspira confiança. O Riedel, quando sorri, quando ele abraça as pessoas, a gente percebe que ele não faz aquilo de forma automática ou de um aprendizado político, não, aquilo é natural, é espontâneo, então cativa. E eu sabia que na medida em que nós estivéssemos caminhando e se tornasse mais conhecido, haveria o crescimento eleitoral, né? E ele veio, né? E hoje acompanhar o trabalho do Riedel no governo do Mato Grosso do Sul é a confirmação e a certeza de tudo aquilo que eu pensava. Não é? É um homem extremamente diferenciado. As ações que o Riedel tomou no primeiro ano de governo, elas evidenciam isso. Medidas que normalmente são tomadas no último ano de governo, a questão do olhar social, a questão do ambiental, quer dizer, desenvolvimento, o olhar que ele tem do desenvolvimento, a atração de investimento para o Estado. Mato Grosso é a bola da vez do investimento nacional, mas
que esse investimento não seja como uma cruz, um sacrifício, as questões ambientais. A lei do Pantanal é um exemplo disso. Sim. As ações sociais... Uma grande vitória, inclusive. Né? Uma grande vitória. As ações sociais, como, por exemplo, cuidar de quem cuida, o aumento do mais social, o energia social, redução de ICMS para aqueles setores mais impactados pela pandemia, a coragem que o Riedel tomou e que pautou a política nacional de não aumentar o ICMS, foi pressionado violentamente por governadores do Centro-Oeste, não é? Do Sudeste, para que ele, no Mato Grosso do Sul, aumentasse o ICMS. Na medida em que ele não aumentou, São Paulo recuou, Goiás recuou, Rio Grande do Sul não conseguiu passar pela Assembleia Legislativa, o governador retirou o projeto. Então, a coragem tomada pelo governo o diferencia. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Riedel, além das fronteiras do Mato Grosso do Sul, já começa a ganhar dimensão nacional, porque a política brasileira, ela carece de outros Riedels para a gente melhorar o perfil de gestão de administração do nosso país. E nós estamos vivendo uma era em que a mídia social, né, a voz das redes sociais, elas falam muito alto, o que de certa forma é bom no sentido da divulgação de informações, mas também é assustador ao mesmo tempo. Ela ampliou também a mediocridade, na medida em que todos têm direito à fala, e eu acho importante isso, mas também as fake news, as orientações distorcidas, equivocadas, de pessoa que não entende que esse espaço ele tem que ser aproveitado para a divulgação positiva de informações, de notícias, né, que possa contribuir para elevar a vida das pessoas. Também nesse conteúdo nós temos muitas coisas negativas. E é muito importante, a tarefa que eu penso hoje é da escola, a tarefa dos pais, é exatamente ensinar os filhos a poder, no meio dessa quantidade imensa de informações, que nós somos bombardeados todos os dias, fazer o filtro necessário para recolher aquilo que lhe possa ser útil ao longo da vida. Bom, eu tenho que finalizar aqui o nosso bate-papo. Eu sempre fico assim muito triste quando esse momento chega, até porque o nosso bate-papo aqui, a conversa com o senhor é muito leve, né? Muito bom entrevistar o senhor, eu sempre gostei. Mas, para fechar aqui a nossa entrevista, eu gostaria de saber a impressão do senhor, que se a gente fosse traçar uma linha do tempo na história do Mato Grosso do Sul, vindo desde a divisão até os dias de hoje, o senhor está lá com o seu registro, agora como vice-governador, aparecendo nessa linha do tempo, né? Qual que é o sentimento disso? O sentimento de um Estado que ganha maturidade, um Estado que cresce junto com a sua população, a maturidade das pessoas em fazer boas escolhas, e penso, não é porque eu sou vice-governador, mas eu coloco o Riedel num patamar diferenciado. Eu acho que a população teve a maturidade necessária de fazer essa escolha e que isso seja um paradigma importante para alicerçar as futuras eleições. A população ela precisa de entender que o executivo é o espaço que deve ser ocupado por pessoas qualificadas. Aquele proselitismo político do abraço, do beijinho, daquela política antiga, né, de um carinho, às vezes, né, fictício, sim, ele não se traduz em resultado. Então a gente precisa hoje de pessoas simpáticas, como o Riedel é, mas preparada, qualificada para poder cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar da infraestrutura, cuidar das pessoas. Quando você tem, é bíblico, não é? Quando o justo governa, o povo sorri. Quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Então, que a população, nós teremos eleições para prefeitos nesse ano, nos 79 municípios do estado, que as pessoas possam fazer reflexão, não é? Analisar o perfil do candidato, verificar a sua história de vida, qual a sua experiência de gestão, como ele se comportou nos cargos que ele ocupou, e ao fazer isso, né, procurar ter gestores preparados para administrar as nossas vidas. É isso, quando você elege um prefeito, elege um governador, você entrega a chave do cofre daquela localidade do seu estado para que aquela pessoa possa ser o gestor. Então, quanto mais qualificado é aquela pessoa, melhor é o resultado que nós recebemos. Então, Mato Grosso do Sul, um estado que cresce, vai continuar crescendo, e eu não tenho dúvida nenhuma que ao findar do governo Riedel, nós entregaremos um estado muito melhor do que foi recebido, embora, obviamente, destacando o grande trabalho desenvolvido pelo governador Reinaldo, mas a meta é sempre além. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui contigo e fazer esse bate-papo tão agradável. Parabéns pela sua trajetória e também pelo seu trabalho. Obrigada. Muito obrigado.
E esse foi o Personalidades com o vice-governador José Carlos Barbosa. Barbosinha, acompanhe então mais notícias e outros materiais no nosso YouTube Assembleia de MS. Voltamos numa próxima edição com um novo entrevistado. Tchau, tchau.